É, pessoal, terminou a terceira temporada de Superman e Lois. E o que os escritores estavam pensando? Eles fizeram esse final cliffhanger sem ter a certeza que iria ter uma quarta temporada. Os caras são insanos, velho. Isso não é uma crítica, não. É porque é insanidade pura você terminar uma temporada desse jeito. Porque você deliberadamente escreve o episódio pra terminar com o Doomsday e o Superman lutando na lua e corta pro fim. Tipo, eu já vi outros cliffhangers que a série termina e com um grande cliffhanger que não é solucionado. Lendas do Amanhã foi um exemplo disso. Só que o ponto é que Lendas do Amanhã todo mundo esperava que ia ser renovado. Não foi nenhuma surpresa que eles escreveram um final cliffhanger, porque eles já tinham feito isso antes, sabe? Todo mundo esperava que fosse ter uma renovação. Agora, o Superman e Lois, quando eles estavam escrevendo isso, eles já escreveram sabendo que tinha uma grande possibilidade da série ser cancelada no meio. É por isso que é muita coragem de fazer esse final. E bem, vamos analisar esse último episódio da temporada, assim como toda a temporada de uma forma geral de Superman e Lois. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito, muito obrigado para todo mundo que faz isso. E olha, eu preciso dizer que a terceira temporada, de uma forma geral, ela com certeza foi a melhor das 3 temporadas de Superman e Lois até agora. Quando você pega a ideia geral da história, o que eles queriam contar individualmente para cada personagem, a jornada do Superman, a jornada da Lois, a jornada do Jordan e do Jonathan, você vai perceber que teve um foco muito maior nesses personagens e eles se saíram bem melhor do que nas outras temporadas. Mas, infelizmente, essa temporada não foi perfeição absoluta. Ela quase foi. Em vários momentos, quando ela realmente queria ser fantástica, ela foi fantástica. Tem até o episódio lá do vestido, que é maravilhoso, talvez o segundo melhor episódio da série. Quando a série queria focar no drama e no seu arco principal, que é o arco da Lois, foi quando a série realmente brilhou e mandou bem demais. Agora, esse último episódio, infelizmente, eu achei que ele ficou bem abaixo dos outros episódios da temporada. Porque esse episódio, eu acho que dá pra dividir ele em 2 momentos. O momento que o Doomsday aparece e o Superman começa a trocar soco com ele, e que é uma trocação pura, até que uma cena de ação muito bem feita pros padrões da CW, e essa luta vai até o final do episódio, deixando o cliffhanger do Superman com o Doomsday na lua, que assim, ó, é um cliffhanger danado de bom, o cliffhanger é excelente. Só que o Doomsday vai aparecer ali com 30, 35 minutos, e é quando eles começam a lutar. O resto do episódio, a grande parte do episódio, os primeiros 30 minutos, aí foi realmente quando a série abriu mão de uma estrutura narrativa coerente com estrutura de temporada. Porque os primeiros 30 minutos não parecem mesmo final de temporada. O episódio anterior já teve um pouco isso, mas eles conseguiram compensar colocando um novo elemento ali na trama, que era o Lex Luthor. E o Lex Luthor caminhando lá naquele comercial da Nextel que a gente gostou, enquanto que ia dando os flashbacks, e isso tudo trouxe um interesse, uma vibe muito forte pro episódio, sabe? Uma coisa que eles estão tentando fazer algo diferente, eu gostei disso. O problema é que o episódio 13 é basicamente 30 minutos da parte que não tinha Lex Luthor no episódio anterior, que é basicamente os personagens do Superman e Lois, né, tendo, entre aspas, os seus arcos fechados. E assim, ó, encerrar arco bem entre aspas, porque de verdade nenhum personagem teve seu arco encerrado ali, com exceção da Lois. E parte do episódio teve esse foco nos personagens coadjuvantes, como a questão da Chrissy tá grávida e o Cushing acabar descobrindo isso. E aí o episódio precisa dedicar vários minutos da trama do último episódio da temporada, revelando que esse casal aí vai ter um filho pra família antiga dele, pra Lana e os filhos dele. E aí eles mesclam isso junto com a questão da Lana de acabar ficando com o Aço. Em paralelo a isso, toda a questão da jornada do Jordan, dele virar o super-herói, estar pronto ou não, acaba sendo totalmente deixado de lado para eles voltarem a bater naquela tecla de que ele gostava lá da amiga dele. Vejam o quanto que todos esses personagens envolvem uma trama de relacionamento. E infelizmente o grande destaque da temporada, que é a Lois Lane, nesse último episódio ela tem uma grande cena, que é a cena dizendo que ela tá preparada para ter intimidade com Clark. É uma cena bem boa, só que é uma coisa meio perdida dentro do episódio. Então talvez se esse episódio tivesse focado muito mais na questão da Lois e do Clark, né, e eles superando esse problema juntos e encerrando muito bem esse arco que foi muito bem construído a temporada toda, infelizmente fica parecendo que eles não sabiam como encerrar e ficou só nessa última cena aí.
30 minutos dos últimos 45 minutos da temporada são dedicados muito para esses personagens que são mais coadjuvantes, na qual a gente não se importa tanto assim, e isso come muito do tempo do episódio principal. E aí, quando você chega, tipo, na metade pro final do episódio, tem a revelação de que o Lex Luthor fez experimentos com um Bizarro durante um mês inteiro, e ele acabou virando o Doomsday. Quando o Doomsday aparece no episódio e começa a lutar com o Superman, aí realmente não tem mais trama pro episódio, é só soco, 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 primeiro em Smallville, depois no Lago de Metrópolis, depois em Metrópolis, aí pro espaço na Lua, e quando vê, o episódio terminou. E assim, a luta com o Doomsday é legal, assim, ó, em termos de CW, talvez seja uma das melhores cenas de ação que eles já tenham feito ali com um Superman lutando contra alguém. Você ainda percebe que é uma série de televisão, que tem questão de orçamento, que é limitado, que é difícil, mas não foi um CGI ruim não, foi um CGI aceitável pra televisão. Eu diria até que pra televisão foi bem bom. E o visual do Doomsday eu também achei bem legal, principalmente porque você ainda vê o S do Bizarro ali, né, no peito dele, todo arrebentado, meio em vermelho, o que remete ao logo lá da saga da morte do Superman, que também era o S sangrando, então tem essa semelhança, eu achei muito bom visualmente esse Bizarro. Bizarro / Doomsday. E se você parar pra pensar, desde a primeira vez que o Bizarro foi introduzido, já tinha esse foreshadowing de que ele poderia ser o Doomsday, já que ele apareceu com aquele traje do Doomsday exatamente igual ao traje das HQs, então teve esse foreshadowing que foi feito desde a segunda temporada e agora a gente chega na terceira. Também levar a batalha pra Lua e ter o Superman lutando contra o Doomsday na Lua, também achei isso bem maneiro. Agora, tem uma coisa na saga da morte do Superman, que é uma coisa que eu acho que é difícil de você tirar isso. E várias adaptações não conseguem fazer isso direito. Que é as pessoas testemunhando a morte do Superman. O Snyder fez isso muito ruim. Ninguém ficou sabendo que o Superman morreu até divulgarem na mídia. E aqui no episódio da CW, eles até tentaram fazer. Eu admito que eles tentaram. Tem uma criancinha ali com uma camiseta do Superman, uma jaquetinha, que até faz uma referência ao visual do Superboy, que eu acho que é. E eu admito assim, ó, eles tentaram. É só que não é o suficiente colocar só uma criancinha olhando o Superman apanhar. Você tem que fazer um evento global, tem que ser um circo midiático em cima disso. E a Lois Lane, ela tem que estar no centro do problema. Porque ela é a pessoa mais importante pro Superman. E quando o Superman for morrer, ela tem que estar ali, sabe? Ela tem que estar junto. Porque ela representa toda a humanidade ali. Porque a humanidade ama o Superman. Mas o Superman ama a Lois. E a humanidade também, claro, mas quem ele ama mais é a Lois. Ele tá ali junto com os braços. Então, assim, eu não sei, eu acho que foi um erro a parte da luta ter acontecido muito longe da Lois. E, de novo, não é como se o seriado não entendesse que a Lois é importante, porque eles até fazem a Lois escutar a luta. É tão longe, mas o Doomsday grita e ela consegue escutar, e ela fica preocupada, e ela sente que alguma coisa vai dar errado. Tipo, ok, reconheço o esforço, só que isso é insuficiente. Então, apesar de ter sido uma ótima cena de ação para os padrões da CW e para a própria série, a gente tá falando da morte do Superman, a gente tá falando de um dos eventos mais importantes das HQs, e eu acho que o grande problema do que eles estavam fazendo é querer fazer a morte do Superman em, tipo, 20 minutos. Que apesar de eu reconhecer que foi bem feito, tem um bom visual, foi bem dirigido, mas, tipo, faltou, tipo, mais, tem que ter mais ali pra gente sentir, né, o impacto dessa luta que ela é, né, devastadora para Metrópolis, para os Estados Unidos, para as pessoas que estão assistindo na televisão. E, infelizmente, em termos de live action, ninguém conseguiu fazer isso direito. Acho que ainda vai levar um certo tempo para alguém fazer isso direito. Agora, tudo isso que eu falei, eles podem acabar se redimindo, porque a luta não terminou. Então, isso aí é um pouco injusto criticar toda a luta, porque a gente não viu toda a luta. A gente talvez tenha visto metade da luta. Talvez eles tenham dividido a luta na metade para poder usar o orçamento da temporada seguinte, o que até que faz sentido. Tudo isso que eu falei no episódio 4 da primeira temporada, eles podem chegar e fazer exatamente desse jeito. Então, assim, ó, há como recuperar. Até porque o cliffhanger em si foi muito bom. Cliffhanger bom pra mim é aquele que quando termina o episódio, você já quer de imediato ver o episódio seguinte. E esse pra mim é o cliffhanger bom. E assim, ó, eu já vi muitas séries, muitas temporadas que teve cliffhangers no final. E de longe, o meu cliffhanger favorito de todas as séries que eu já vi foi o cliffhanger do Star Trek Next Generation, quando o Riker manda atacar uma nave Borg que o Picard tá dentro. É um final maravilhoso.
E ele foi tão bom que eu tava assistindo o episódio na Netflix e eu já quero dar play pro segundo. Porque esse foi nos anos 90, né? Quando eu vi, eu já era bem mais velho, todos os episódios já estavam disponíveis. Mas eu senti o peso do cliffhanger. Imagina aquela época você ficar um ano pra ver aquela conclusão. E esse cliffhanger eu achei nesse nível, sabe? Porque termina o episódio e você, uou, quero ver o resto. Não podem parar uma luta do Superman contra o Doomsday no meio. E eles pararam. E é aquele negócio, né? A coragem, porque ninguém sabia. E mesmo eles ali queriam ter uma quarta temporada. Eu só queria que os primeiros 30 minutos fossem um pouquinho menos novela, menos drama de eu tô grávida com um personagem que ninguém se importa. Acho que faltou uma hierarquia de desenvolvimento de personagem, sabe? Superman e Lois tem um nível 1 de hierarquia, tem que focar neles. Se você tá no último episódio da temporada, você realmente tem que focar neles. Como da segunda temporada foi, que foi o melhor final de temporada das 3 temporadas de Superman e Lois. E qual que é o segundo nível de hierarquia dos personagens de Superman e Lois? São os filhos do Super. E tipo, ok, eles tentaram desenvolver eles, só que realmente foi insuficiente, os arcos ficaram inconcluídos. E o grande foco acabou sendo a terceira linha de personagens, que é a Lana Lang, a Chrissy, o Cushing, e esses eu não me importo tanto. Então, assim, não sei, eu acho que faltou um pouco mais de coração e ideia pra fechar bem o arco da Lois e do Clark, pra já preparar eles pra morte do Superman. Porque a ideia de fazer a morte do Superman depois de ter a maior prova de amor do Clark e da Lois, com a Lois passando pelo câncer, é muito boa. Só que eles não construíram pra isso. Eles fecharam uma coisa e já começaram outra. Não linkaram as coisas tão bem assim. Em termos de massa velho, com certeza foi bem massa velho, foi legal. Mas Superman e Lois não é sobre massa velho, não é sobre a luta do Superman. É sobre a emoção dos personagens. E eu realmente senti que faltou nesse episódio final. Gabriel, e o Lex Luthor? Fala o Lex Luthor! Assim, o Lex Luthor, cara, de novo eu achei legal o Lex Luthor nesse episódio. Teve um comentário no vídeo anterior dizendo que esse Lex Luthor parece muito o rei do crime do Demolidor. E assim, lembra bastante. Só que o ponto principal é que eu gosto dessa abordagem pro Lex Luthor. É super diferente, mas também não é tão diferente. A grande participação do Luthor nesse episódio é que ele pega as armas dele ali, com radiação solar, não sei o quê, e começa a atirar no Bizarro. Ele mata várias vezes o Bizarro e isso o transforma no Doomsday. E assim, todo esse Lex Luthor puxa para um lado mais vingativo. É porque ele tá totalmente na vingança. Depois tem uma conversa dele do Superman com o Luthor e ele tá totalmente na vingança. Ele ainda é inteligente porque ele faz esse Doomsday, ele consegue fazer esse Doomsday, controlar o Doomsday, então ele tá ligado no que tá fazendo, mas ele quer vingança, É uma abordagem diferente que eu ainda gosto. De novo, não é o melhor Lex Luthor de todos os tempos. Óbvio que não é. Mas é bom, é eficiente, acho que funciona dentro do episódio. A única coisa que eu teria feito diferente é que ele deveria estar usando um terninho com uma arma. Acho que teria sido muito mais Lex Luthor ele desse jeito. E eu acho que talvez o Lex Luthor teria mandado outras pessoas a atirarem no Bizarro e não necessariamente ser ele. Ou se ele atirasse, ele iria atirar sozinho, pra só ele ter o prazer de matar um Superman, entre aspas, né, que é o Bizarro. Então, enquanto ele tava dando os tiros ali, saboreando cada tiro que ele tava dando no Bizarro, e eu gostei disso, quando apareceu os outros capangas do Lex Luthor para atirar junto, eu achei que ele não iria fazer isso. Acho que ele iria fazer tudo sozinho. Mas, de novo, são nitpicks aí. Não acho que o grande problema do episódio tenha passado por Lex Luthor. A grande argumentação negativa que você pode dar é que eles fizeram o Doomsday muito rápido, né? Em 20 minutos ali, o Bizarro virou o Doomsday e já tava atacando o Superman. Então, tipo, muito rápido fazer tudo isso. Mas, enfim, como eu disse, esse episódio final, apesar de ter sido abaixo dos outros episódios, o melhor episódio da terceira temporada ainda é o episódio do vestido, o episódio 9, se eu não me engano. Esse foi o melhor disparado. O episódio 11 também foi muito bom. Assim, ó, do episódio 1 até o 11 é excelente. Aí o episódio 12 tem uma coisa muito boa, que é o Lex Luthor. E o episódio 13 cai de qualidade em relação aos demais, porque parece que eles querem realmente só fazer um episódio de temporada 4, não é um episódio de encerramento de temporada. E mesmo eu entendendo essa abordagem, eu ainda acho que você teria que encerrar alguns arcos aí nesse formato de temporada que eles seguiram, que eles abandonaram no episódio 12. Mas, apesar disso tudo, não apaga o fato que é a melhor temporada de Superman e Lois, e ainda bem que vai ter uma quarta temporada. Imagina se eles tivessem cancelado a terceira desse jeito. Não ia dar, né? Não ia dar. Então, eu tô desapontado, mas eu também tô feliz que vai ter uma continuação e eles vão poder tentar corrigir as coisas só do massa velha que eles apostaram no final desse episódio, que eu acho que dá pra melhorar e voltar já com a questão da emoção, porque a gente não sabe se o Superman vai de fato morrer no primeiro episódio da quarta temporada.
Talvez sim, talvez não, mas eu acho que dava pra melhorar, acho que dá pra ter mais emoção, principalmente no que tange Lois e Clark. Então a nota desse episódio final é nota 7 e a nota da temporada é nota 8,5, nota 8. Eu não sei o quanto que eu dei para as outras temporadas, mas é melhor que a temporada 1 e a temporada 2. E bem, isso aqui, claro, é só a minha opinião. Galera, por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo analisando o final da temporada 3 de Superman e Lois. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!